Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês um pouco do hook Use Callback. A gente vai estar entendendo por que a gente usa ele, quando que a gente usa ele, qual tipo de problema que ele resolve aqui pra gente. Eu tenho uma aplicação aqui rodando bem simples, ela é basicamente esse título, né, Use Callback Example. Eu tenho aqui uma view com um texto, né, sendo mostrado, e esse valor que está sendo mostrado é um Use State, ou seja, eu tenho um Use State, eu tenho um texto sendo mostrado, eu tenho um botão. Esse botão ele aumenta o contador, né? Então sempre que eu pressiono ele, eu aumento o meu state em mais um, né? E eu tenho também essa componente list aqui, que se eu abro ela, a gente pode ver que a gente tem no início dela um console log, né? List rendered, ou seja, sempre que essa componente for carregada ou recarregada, né? Ela vai printar no console para a gente e é basicamente uma flat list. E essa flat list ela recebe aqui um data, que é basicamente um touchable passage com um valor dentro, né? Com um texto dentro. E se a gente volta aqui em app, né, eu tenho aqui esse fake data sendo criado, é uma lista, né, um array de objetos, né, esses objetos eu tenho um ID e um valor que esses valores 10, 20, 30 que está sendo mostrado aqui dentro dessa minha lista. Beleza? Bem simples, bem tranquilo, e a gente vai perceber aqui o problema que está nesse código. Então, se eu abro aqui o terminal, a gente pode ver que a minha lista está funcionando normal. Se eu pressiono o valor número 10, o valor 10, né, ele vai printar this is the item value, né, e 10, se eu pressiono 20, 30, funciona normalmente. Mas se eu aumento aqui, clico aqui no increase counter, né, a gente pode ver que a minha lista ela foi renderizada, né. Se eu aumento de novo, né, mais um, a lista é renderizada novamente. Então, esse é um problema isso vai ser, né, um problema de otimização e caso nesse exemplo aqui isso não é um problema, porque isso aqui não vai causar nenhum impacto em performance, mas quando a nossa aplicação escalar, quando for uma aplicação muito grande, uma tela muito complexa, a gente vai sim ter problemas com essas renderizações extras que as nossos componentes vão acabar tendo por causa desse problema, né? Mas qual que é o problema de verdade? O problema é que sempre que eu altero um state, né, isso que a gente aprende quando a gente está estudando lá use state, e sempre que o state é alterado, ele causa uma renderização na componente, né, a componente recarrega, basicamente. E quando essa componente recarrega, todos esses valores aqui são recriados. Então o onItemClick, né, essa função, o onItemClick é uma função, ela é recriada. E aqui entra o conceito, né, que eu falei na aula de useMemo, que é o conceito de igualdade referencial, que é basicamente quando a gente usa o triple equal, né, esse operador aqui, se eu tenho, por exemplo, aqui uma variável a, né, const a é igual uma lista, né, e eu tenho aqui um const b, uma variável b que é igual outra lista. Se eu comparo aqui, né, se a é igual a b, isso aqui vai retornar falso, porque a igualdade referencial ele compara faz essa referência, né, em lugares da memória. O que o JavaScript faz, né, é basicamente ele vê se essa lista está no mesmo lugar da memória do que essa outra lista. E caso isso seja falso, né, e vai ser, porque eu estou inicializando duas listas diferentes em variáveis diferentes, então ele vai retornar isso aqui como falso. Isso aqui funciona também para objetos, né, se eu faço a comparação com objetos e também com funções, né, com objetos. Seria isso aqui, ele também retornaria falso, e caso isso aqui seja uma função, ele também vai retornar falso. E basicamente, né, aqui nesse caso aqui dessa igualdade, para ela retornar true, eu teria que falar, como aqui as duas funções são iguais, né, eu teria que falar que b é igual a a, e aí sim ele retornaria isso aqui como true. E porque, né, eu só estou criando a uma vez e referenciando a em b, então essa função ela vai estar no mesmo lugar da memória, beleza? Então, nesse caso aqui, essa função está sendo recriada e sempre que ela é recriada, né, a gente passa ela diretamente aqui no onItemClick para a minha lista, né, para a minha componente list. E se eu abro aqui a componente list, a gente pode ver, né, que ela recebe um data, né, que é a nossa lista de objetos, e recebe também a função onItemClick. E aqui no finalzinho, ó, eu estou usando o react.memo. E o que o react.memo faz é basicamente analisar, né, as propriedades que são enviadas para essa componente e comparar se elas são iguais ou não. Se elas não são iguais, ele vai renderizar novamente. E se essas propriedades são iguais, se não houve nenhuma alteração, a componente não vai renderizar novamente porque não tem necessidade. Beleza? Então, para resolver esse problema, né, para impedir que essa função seja recriada,
a gente entra aí, né, com o conceito de memoization, que é basicamente evitar que uma lista ou que um objeto ou que uma função seja recriada porque ela conservou o valor, né? O valor dela é o mesmo, então não tem por que eu recriar ela caso o valor dela seja o mesmo. E aqui entra o hook, né? Use callback. Use callback, a gente importa ele do React, né? Importa ele do React como os outros hooks. E aqui para ele, né, a sintaxe dele é bem parecida com o useEffect, né? O primeiro argumento dele é uma função e o segundo argumento é uma lista de dependências. Beleza? A gente vai falar dessa lista de dependências mais para o final, vou deixar ela vazia aqui por enquanto. E essa função, toda essa função, ela vai ser memoizada. Ao contrário do useMemo, né? Porque o useMemo o que ele fazia era memoizar o valor que essa função retornava. Então, se eu retornasse um objeto, uma lista, ou se eu retornasse outra função, esse retorno ia ser memoizado. No useCallback, não. No useCallback é a função inteira que eu passar aqui, né, como primeiro argumento, vai ser memoizada. Então, né, eu vou simplesmente pegar aqui a minha função do meu onItemClick, né, eu vou recortar ela aqui, vou colocar ela como primeiro argumento, né, a função inteira, e o meu array de dependências vai ficar vazio. E o useCallback, né, ele vai retornar essa função memoizada. Então eu só vou trocar aqui a variável de lugar, né, onItemClick, né, agora a minha variável onItemClick, ela recebe o useCallback e aqui dentro está a função e o array de dependências. Como o array de dependências está vazio, essa useCallback, essa função, ela só vai ser criada uma vez, independente de quantas vezes a minha componente renderize novamente, né? Essa função aqui vai ser criada somente uma vez. Então vou salvar aqui, vou abrir o terminal, vou reiniciar aqui a aplicação para a gente reiniciar, né, os valores. E aqui se eu clico, né, em aumentar o meu contador, eu posso clicar quantas vezes eu quiser. Eu já cliquei 10 vezes e a nossa lista ela só foi renderizada uma. Então a gente resolveu esse problema, né, esse problema que a gente estava tendo, né, que era uma falta de memorização, uma falta de controle desses valores. E o que eu poderia fazer aqui também nesse exemplo para resolver isso aqui é colocar essa função onItemClick fora da minha componente app. Por que eu posso fazer isso? Porque a minha função, né, ela não depende de nada que só tem dentro da componente app, né? A componente app ela não recebe nenhuma propriedade que é passada para a função, a gente não usa os states dentro dessa função, então não tem porquê, tipo, eu não precisaria desse useCallback aqui, né? Posso apagar até aqui para a gente ver. Eu não precisaria disso aqui, eu declararia a função fora da minha componente e aí, independente de quantas vezes a minha componente renderizar, a minha função, esse código aqui, né, daqui fora da função principal, né, fora da componente, ele não é recriado várias vezes. Então, a gente poderia ficar tranquilo, e isso é o que está acontecendo com o fake data, né? O fake data é essa lista só é criada uma vez. Se eu fosse criar esse fake data dentro da minha componente app, né, dentro da função, eu teria que usar o useMemo nele para poder conseguir passar esse fake data aqui para a minha lista, né? Mas como a aula é de useCallback, eu não fiz isso. Beleza? Então eu vou recarregar aqui o nosso app, né, reiniciar, e aqui eu posso clicar, né, em aumentar o contador. Já cliquei 8 vezes e novamente a minha lista ela não foi renderizada novamente porque eu estou criando a função fora da minha componente app. Eu vou voltar aqui para como estava antes, porque agora eu vou fazer essa minha função, né, essa função onItemClick, depender de algo que só tem aqui na componente app, que por exemplo pode ser esse meu state. Então eu posso printar aqui, né? Eu estou printando this is the item value, né? E o valor do item da lista eu vou printar aqui também ao lado. E eu vou printar de uma forma bem tosca, que é basicamente o nosso value do nosso useState. Então eu vou ter, tipo, se eu clicar no valor 10, eu vou ter this is the item value 10,1 ou 0 ou 3 vai ser o valor que o meu useState tiver. Então agora a minha função, né? Essa minha função ela depende do meu state, né? Porque eu estou usando o state aqui dentro. E outra forma de ver também quando ou não depende é a gente se perguntar, né? Eu posso mover essa função para fora da minha componente, né? Eu posso criar essa função aqui. Deixa eu tirar o useCallback de novo. Eu posso criar essa função onItemClick fora da minha componente app. Aqui não, porque eu vou ter um erro porque a variável value ela não existe fora da componente app, né? Então
Nesse caso, a minha função ela tem que ser criada aqui dentro, então ela depende desse value e eu tenho que passar esse value aqui no array de dependências. Então agora sempre que o meu value mudar, essa função ela vai ser recriada e aí quando ela ser recriada a minha lista também vai renderizar novamente. Então salvar aqui, vou reiniciar novamente e aqui com o app reiniciado eu posso clicar, né, aqui tipo eu clico, a gente tem aqui, né, this is the item value 10,0 porque o meu state é 0, né, eu clicar no item 30, 30,0. Então a minha função, né, ela está com o valor 0, então se eu aumento o meu contador, a gente pode ver, né, que a lista ela foi renderizada novamente. Então se eu clico novamente em 10, né, agora a gente tem, né, this is the item value 10,1. Se eu aperto aqui no 30, né, no 20 a gente tem, né, 20,1,1. Se eu aumento o contador várias vezes, a lista é renderizada várias vezes. E se eu aperto aqui no 30, né, tipo 30,5, porque o meu state agora vale 5. Beleza? Então eu espero que tenha ficado claro aí. Caso você não tenha entendido esse conceito, pode deixar aí nos comentários logo abaixo. E para essa aula é isso, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.